Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Falivene, sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e hoje a gente vai conversar sobre as principais defesas com relação aos crimes tributários, né? Quais são as principais defesas nos crimes contra a ordem tributária. Lógico que eu não vou me alongar muito, não vou esgotar o tema, eu vou falar só das principais, não vou entrar em nenhum crime especificamente, falando aquelas defesas mais genéricas. E a primeira grande defesa é a ausência de materialidade do crime. Por quê? Nos termos da súmula vinculante número 24, nos crimes contra a ordem tributária, para que eles existam, os crimes materiais contra a ordem tributária, para que eles existam, tende a haver o lançamento definitivo. Você tem que ter primeiro o procedimento administrativo fiscal, que vai considerar que houve, que havia um pagamento de tributo devido e que a pessoa sonegou, para só então ter a materialidade do crime. Então a primeira defesa é essa. A segunda, que também é muito importante, é o erro de tipo e o erro de proibição. São duas coisas diversas, mas eu coloquei juntos aqui por uma questão didática. O que acontece? No direito penal a gente tem o erro de tipo, que é o erro sobre os elementos que compõem o tipo penal, e o erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato, se um fato é crime ou não. Como aqui no Brasil a gente tem um carnaval tributário, a gente tem uma extensão gigantesca de tributos municipais, estaduais, federais, uma série de normas, acontece que na prática, muitas vezes, o contribuinte acaba incidindo em erro. Ele acaba errando, não recolhendo o tributo, eventualmente sendo acusado de um crime, porém é possível você alegar essa questão do erro de tipo ou erro de proibição. Depois, a terceira defesa importante, que é uma defesa mais recente, ela é mais nova, mas também é muito importante, é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. O que é isso? Isso aí exclui um dos elementos da culpabilidade, basicamente por quê? Porque naquela situação específica você não tem como exigir da pessoa um comportamento diferente que não seja cometer o crime. Isso é bastante aplicável nos crimes tributários, quando uma empresa está endividada, ela está com problemas financeiros, está com uma situação ruim e não tem outra alternativa senão sonegar o tributo, senão de alguma forma sonegar ou não pagar o tributo. Então, ao invés de pagar o tributo, a empresa acaba pagando funcionários ou pagando fornecedores. Nesses casos, se bem provado, é possível que você alegue a questão da inexigibilidade de conduta diversa. Ainda, outra questão importante é a questão da insignificância. Outra defesa importante é a insignificância. A insignificância ela exclui a tipicidade, ela exclui a existência do crime. Basicamente, existem normativas federais que dizem que até R$20 mil, no caso de crimes tributários, o fato é considerado insignificante. Então, para os tributos federais, em regra, até R$20 mil de dívida tributária, a pessoa não é punida. Isso é muito importante, essa é uma questão que dá para se alegar. Tem duas portarias da Receita Federal, a 75 e a 130, que dispõem sobre isso. Então, no âmbito federal, até R$20 mil é considerado insignificante, então não é crime. E ainda, por fim, tem a questão do parcelamento e do pagamento. No âmbito federal, a gente tem algumas leis, as leis do Refis, que dizem que o pagamento e o parcelamento de tributos extinguem a punibilidade do crime. Então, se a pessoa pagar integralmente o débito tributário a qualquer momento ou fizer um parcelamento, em tese está extinta a punibilidade pelo crime. O que acontece é que tem uma discussão se essa questão da extinção da punibilidade e da insignificância se aplicam só aos tributos federais ou se aplicam também aos estaduais e municipais. Eu particularmente entendo que se aplicam tanto aos municipais quanto estaduais, mas tem jurisprudência em sentido diverso. De qualquer forma, a gente não pretende esgotar o tema aqui. E se você gostou do vídeo, curte e segue o canal. Muito obrigado.